Se Vossa Excelência sucumbir a essa vendetta em curso contra a presidenta Dilma, estará levando o Brasil inteiro a ser tragado por uma maré de forte instabilidade. Não pense que os que hoje saem organizados para pedir fora Dilma vão às ruas para dizer fica Temer, para defendê-lo. Não, seguramente Vossa Excelência será o próximo a cair. O contato no agora é com o senador do PT, Humberto Costa. Senador, bom dia. Bem, bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. O senhor entende que o recado que o senhor deu ontem na tribuna do Senado para o PMDB foi compreendido, senador? Eu espero que a população brasileira tenha compreendido. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação inusitada, em que uma presidente honesta, proba, decente, contra quem não há qualquer acusação formal de crime de responsabilidade, está correndo o risco de perder o seu mandato, comandado por alguém que está hoje respondendo a um processo no Supremo Tribunal Federal, com dezenas de denúncias de corrupção e com o claro objetivo simplesmente de promover uma mudança do governo e devolver aos derrotados de 2014 a possibilidade de estarem à frente do governo. Então, o que nós dissemos ali foi simplesmente dizer ao PMDB, primeiro, que esperamos que o PMDB cumpra com aquilo que foi sempre o seu discurso, da defesa da democracia, da legalidade. Segundo, de dizer que se imaginam que o Brasil vai se tornar um país de pessoas conformadas, de uma paz social falsa, isso não vai acontecer pela simples derrubada da presidenta Dilma. O que estávamos querendo dizer é exatamente que o povo brasileiro não vai aceitar a perda de direitos sociais conquistados duramente e não vai aceitar um governo que não tenha representatividade social, nem respaldo, nem legitimidade. O senhor declarou guerra ao PMDB a partir do momento que o PMDB assumir a presidência da República com Michel Temer. Ontem o senador Paulo Paim, seu colega de bancada aqui na Guaíba, jogou a toalha. Já disse que não tem como reverter o quadro do impeachment com a saída do PMDB do governo. O PMDB está desembarcando hoje, oficializa, não vai nem ter votação, vai oficializar por aclamação. É isso mesmo? Já jogou a toalha o PT e agora o PT vira oposição e é guerra contra aquele que foi o aliado para construir a vitória de Dilma? Não, nós não entregamos a toalha, não jogamos a toalha, não. Se alguém está jogando a toalha, talvez não esteja com muita disposição para lutar, mas nós vamos lutar e nós acreditamos piamente que temos condições de reverter esse quadro. Porque, na verdade, quem tem a obrigação de colocar 371 votos no plenário da Câmara dos Deputados é a oposição junto com o PMDB. Eles precisam não somente ter 374 votos, mas esses votos estarem presentes nessa sessão. Nós sabemos que o Congresso Nacional ele se move por intermédio dos partidos, mas não somente por intermédio dos partidos. Nós vamos trabalhar os parlamentares, nós vamos trabalhar com os governadores e nós vamos continuar denunciando que o que está sendo feito nesse momento é exatamente uma conspiração, um complô para retirar uma presidenta que pode estar fazendo um mau governo, isso é circunstancial, mas que foi eleita legitimamente e não cometeu nenhum crime de responsabilidade que justifique o impeachment. Senador, as pedaladas fiscais de um lado, a obstrução da justiça de ontem ou de outro, né? Rodrigo Janot, por exemplo, disse que a nomeação de Lula ele pode assumir o ministério, mas foi um desvio de finalidade. Foi uma tentativa de tirar ele da primeira instância lá com o juiz Sérgio Moro, tanto é que está devolvendo. Não se sabe se o Supremo vai aprovar isso, mas, na opinião do Ministério Público Federal, deve voltar Lula para lá. Mesmo sendo ministro, fica na primeira instância. Obstrução da justiça, pedaladas fiscais, não são suficientes para derrubar uma presidente? Não, isso é uma leitura, não é? As pedaladas fiscais, o próprio Tribunal de Contas da União reconhece que foi algo que aconteceu em várias outras situações, em outros governos, nos governos estaduais, na sua grande maioria, aconteceu também.
Tanto que hoje o que é alegado como crime de responsabilidade são decretos que foram definidos pelo governo sem que houvesse a autorização legislativa. Alguns deles, inclusive, assinados pelo próprio vice-presidente Michel Temer. Então, o fundamento nesse aspecto não existe. Do ponto de vista dessa questão de obstrução à justiça, o que é que nós temos a justificar algo assim, que não faz parte do pedido de impeachment? É exatamente a delação do senador Delcídio do Amaral, que a própria oposição tenta desqualificar, invalidar essa delação naquela linha de se é contra o PT e contra o governo, é verdade. Se é contra a oposição e seus aliados, então não é verdade. Então, não há fundamento para que se faça o impeachment hoje no Brasil. Senador, essa situação da perda de poder dentro do Congresso. O senhor disse, olha, eles vão ter que colocar 372 votos no plenário, não somos nós que vamos ter que colocar 372 votos, né? Mas se governa com apenas 1/3 do Congresso, ou menos que 1/3, né? Porque vai ter que ter depois o cálculo lá de quanto para ficar, não é muito pouco para se ficar aí 2 anos e 8 meses de governo? Eu não estou dizendo, na verdade, Felipe, que nós vamos ter, só teríamos esses 174 votos. Não, de forma alguma. Nós temos mais, nós conseguimos aprovar boa parte das medidas provisórias, dos projetos que foram encaminhados ao Congresso Nacional, aprovamos até emendas constitucionais, portanto, não é fato que nós não tenhamos como ter uma maioria absoluta. Além do mais, passado o processo de votação desse impeachment, com certeza nós vamos recompor a nossa base, nós vamos recompor com partidos que estão lá no Congresso Nacional. Então, eu não tenho isso como uma preocupação. Nós estamos focados agora em garantir que não haja o impedimento da presidenta. Mas o dia seguinte da recomposição dessas forças é algo que eu entendo que não é difícil de se fazer. O governo vai para o varejo? O governo, dentro daquilo que é a legalidade, a ética e a legitimidade, vai defender a sua preservação. Assim como o próprio vice-presidente da República e seus associados nessa empreitada também estão fazendo a discussão envolvendo vários aspectos. Espero que esteja tudo sendo feito dentro da ética e não diria da legalidade, porque o próprio pedido de impeachment, da forma como está posto, é ilegal. Então, eu acredito que nós vamos trabalhar dentro da ética, dentro da legalidade, para estabelecer a nossa quantidade de votos nesse processo. Senador, essa situação envolvendo o PMDB de Eduardo Cunha e Renan Calheiros, vocês foram aliados de Renan Calheiros ou estão aliados, segundo alguns, de Renan Calheiros ainda nesse momento? Apesar que ontem teve uma reunião na casa de Renan Calheiros que saiu todo mundo sorridente, né? Michel Temer, Eunice Oliveira, todo mundo saiu sorridente. Mas, vamos lá, terminado esse processo, o que vai ser feito por vocês que estão dizendo que vai ter guerra, no caso, e a interpretação é essa, com Eduardo Cunha e Renan Calheiros? Porque, afinal de contas... Olha, o presidente Renan Calheiros tem sido alguém que tem se colocado ao lado da defesa do regime democrático, ao lado da Constituição. Isso é diferente do senhor Eduardo Cunha, que tem procurado criar todos os problemas possíveis e imagináveis, não só para o governo, como para o país. O presidente Renan Calheiros irá se defender das acusações que está sofrendo. Nós, com certeza, damos a ele o direito à dúvida, como também damos ao próprio Eduardo Cunha. Agora, o que é importante dizer ao Brasil é que esse processo do impeachment tem como parte integrante e fundamental um acordão para livrar o deputado Eduardo Cunha da perda do seu mandato. Isso é algo gravíssimo, quer dizer, alguém envolvido com tantas coisas, com tantos fatos ilícitos, ilegais, e que está firmando um compromisso com o eventual presidente, se vier a acontecer, não vai acontecer,
mas firmando um compromisso de que será salvo pelo apoio do PMDB e da maioria dos deputados da perda de mandato, e assim continuará com um foro especial no Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, eu vejo que essas coisas, é preciso que o povo esteja consciente e que vá cobrar, por exemplo, a cassação do mandato de Eduardo Cunha. Uhum. Uma última pergunta. Tem uma parte do PT que diz o seguinte, o senhor deixa claro no seu discurso ontem que a guerra vai se dar no âmbito político, o senhor até fala nas ruas, né? O senhor teme que descambe para a violência física, né, entre cidadãos brasileiros, essa defesa do mandato de Dilma de um lado, de um impeachment de Dilma do outro? Qual a sua visão? Vamos ter agressão nas ruas, quebra-quebra nas ruas entre brasileiros brigando? Vai chegar a esse ponto, né, do não vai ter golpe e do pró-impeachment, do fora Dilma, se confrontarem? Não acredito nisso. Nós temos, inclusive, evitado qualquer tipo de ação que envolva confrontação, especialmente confrontação física. Muitos queriam, por exemplo, fazer manifestações no dia 13, todos nós tivemos um trabalho de desestimular que isso aconteça ou acontecesse. Até o momento, as ações de violência têm sido feitas por alguns daqueles que estão na defesa do impeachment. Várias sedes do PT, da CUT, do PCdoB sofreram ataques, agressões ultimamente, e nós condenamos esse tipo de prática. E vamos continuar defendendo que as mobilizações até a votação desse impeachment sejam feitas de forma pacífica, democrática, tranquila, e depois, se nós viermos a sofrer esse impedimento, a nossa luta continuará a ser como sempre foi, uma luta democrática, uma luta pacífica, uma luta sem qualquer tipo de confrontação do ponto de vista de depredação de bens públicos ou particulares, e muito menos de confrontação física. O PT consegue segurar Wagner Freitas na CUT, o MTST, o MST, que são próximos do partido, consegue segurar essas pessoas que muitas delas estão dando declarações pesadas? Quais foram as coisas que foram capitaneadas por esses segmentos e que possam ser enquadradas como ações ilícitas que não tenham tido uma resposta do governo? Nenhuma ação. Nós não vamos estimular e vamos continuar mostrando que, se nós chegamos ao poder no Brasil, se nós ganhamos uma eleição com Lula e depois mais 3 eleições pacificamente, pelo caminho da mobilização popular pacífica, não vai ser outro caminho que vai, se nós perdermos no impeachment, devolver-nos esse poder. Pela sua experiência, esse assunto está resolvido até quando? Impeachment ou a continuidade do mandato de Dilma? Eu acho que, para o bem do Brasil, a votação nessa comissão especial tem que acontecer já aí na segunda semana de abril, na primeira quinzena de abril, e o processo todo deve estar concluído aí até outubro. Essa é a nossa expectativa, ok? Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Eu que agradeço. Um abraço para você, para todos os ouvintes, um abraço a toda a população do Rio Grande do Sul.